Fala, Eric, tudo bem? Opa, fala aí, Luca. Como Boa tá por aí? noite. Tudo bem? Boa Obrigado, noite. obrigado por ter dado o convite, primeiramente. Uma honra te entrevistando. Opa, eu que agradeço, cara, o convite de coração, de verdade. A gente tá muito feliz de estar aqui, tá? Isso aí. Infelizmente é só eu, os meninos não conseguiram, tá? Por um Uhum. conflito de pessoal ali, né, na verdade, de agenda. Então vai ser só eu hoje, mas Ah, a gente tá muito perfeito. feliz. Como é que tá a Uhum. expectativa, então? Cara, tô bem feliz, na verdade. Primeiramente, queria agradecer mais uma vez o convite. E a expectativa para a entrevista, pô, um bate-papo, vai ser muito legal. A gente tá aqui. E tô muito feliz também com o lançamento que a gente tá fazendo também, Isso né? aí, também. Que eu acho Beleza. top. Então, eu queria começar perguntando, é Brisa o lançamento, para quem não sabe, como surgiu a inspiração para montarem essa música e qual a mensagem que vocês queriam transmitir com ela? Tá, vamos lá. Então, Brisa pra galera aí que tá com a gente aqui. Brisa é nosso mais novo single. Tem algum problema? Oi, tem algum Opa, problema? é, Você tá falando que tá apresentando, que Brisa é um novo single. isso, Brisa é nosso mais novo single. E assim, pra gente ele tem um significado muito singular, que ele fala assim, na verdade, a gente faz uma metáfora ali, né? Com a sensação de se Uhum. sentir chapado, talvez por tomar um drink, enfim, cada um que se Sim. entorpeça da maneira que achar melhor, né? Aham. E pra gente, na verdade, é sobre a sensação de estar extasiado, de estar em cima do palco. Que assim, a gente, Sim. para quem não sabe, a gente passou por um processo de hiato, né? Onde a banda por um tempo tinha acabado, então a gente ficou por 3 anos ali, todo mundo tinha se dado por encerrado o projeto. E daí a Aham. gente volta com o single Terra Plana, e daí agora com Brisa, depois já fazendo alguns shows e tudo mais. E daí a música retrata muito bem como é pra gente estar em cima de um palco de novo, se sentir abraçado por uma cena não só local, mas talvez estadual ali, e se sentir abraçado principalmente pelo público que, assim, sempre engaja, canta com a gente, pula com a gente, que é sempre muito legal. E o que causou esse ato e o que fez vocês voltarem? Tá. Tá. O hiato, assim, então, ele começou depois da finalização do lançamento do nosso disco, né? Que o disco Eve, que a gente lançou em 2019. E assim, na verdade, a gente já estava um pouco desgastado. A banda começou ali em 2013. Então, o disco foi Sim. sair em 2019. Muitas dessas músicas que saíram no disco estavam prontas desde 2014, 2015. Então, era assim, 5 anos que a gente estava com o mesmo setlist, ensaiando as mesmas músicas, tocando as mesmas músicas. Então, assim, ter banda também, às vezes, é uma relação quase que de um casamento, sabe? Então, é Aham. um pouco complicado. Rola esse desgaste mesmo, até natural, eu diria. E daí a gente resolveu encerrar o projeto, porque muitas das pessoas já não estavam mais confortáveis em participar disso. E daí, depois, 3 anos depois, principalmente nesse período pós-pandemia, né? Na verdade, eu e o João, a gente manteve uma amizade muito próxima, principalmente por gostos, assim, extra musicais, né? A gente gosta muito Sim. de videogame e a gente sempre jogou muito junto, mesmo depois que a banda tinha acabado. Então, assim, a gente sempre manteve um contato e uma amizade muito forte. E depois da pandemia ali pra a gente passou ali aquele período que foi bem chato, né? Foi um tanto quanto nocivo, acho que para todo mundo. Todo mundo passou por esse processo, não foi fácil, todo mundo aprendeu alguma Sim. coisa com isso. Muita gente perdeu alguém, muita gente se foi. E acho que todo mundo ficou ali com uma sequela disso um pouco, né? E pra gente isso se retrata no momento que a gente consegue voltar aí, por exemplo, para um bar e tomar uma cerveja junto. Que daí foi Sim. quando aconteceu. Eu, o João e o Bruno, a gente sempre saía muito ali naquele período pós-pandêmico para beber, tomar uma cerveja, trocar ideia, jogar conversa fora. E durante esse processo, assim, a gente se olha e fala, cara, por que a Viena acabou, né? Tipo, o projeto Sim. era bonito, era legal, por que a gente encerrou o projeto? E daí a gente fala, não, pô, não encerrou não, a gente tava no hiato, vamos voltar. E daí, assim, pro dia seguinte, o João vai e marca o ensaio, a gente volta a ensaiar e, assim, nos primeiros ensaios já sai praticamente todas as músicas que a gente tá lançando para vocês agora, durante esse período. Então, assim, foi um processo extremamente natural, mas que eu acho que a gente precisava passar por isso, sabe? Até para amadurecer, se conhecer melhor como um indivíduo, para depois voltar a ser um grupo.
um processo positivo até, de certo modo. Bacana. O videoclipe que mais me chamou a atenção foi o videoclipe da música, né? Que possui uma narrativa espacial, né? Bem interessante. Sim. Como foi o processo de criação dele como um todo? Tá, vamos lá. Videoclipe, primeiro eu queria mandar um abraço para a molecada da Verve, são nossos parceiros, assim, de longa data. O Gui, por exemplo, que é o diretor desse videoclipe, a gente conhece ele da época de escola, sabe? Então, assim, tem 10 anos que a gente é amigo, por um exemplo. Então, a gente se conhece há muito tempo. E, então, é sempre pra gente muito prazeroso e muito fácil trabalhar, porque é sempre com pessoas que a gente gosta. O João Melo também, que é o roteirista, e nesse clipe ele atua como protagonista também, né? Ele que faz o astronauta ali, que faz a viagem espacial. Então, assim, é sempre muito fácil pra gente trabalhar com amigos. A ideia do clipe vem muito dessa analogia que a gente faz de se sentir chapado, que aí no nosso caso, assim, quando a gente está no palco, é basicamente a mesma sensação, sabe? Aquele nível de êxtase, de euforia muito alto. Então, pra gente é a mesma sensação. E daí, quando você chapa, querendo ou não, você bate a nave ou viaja muito. E daí, por isso a gente fez esse clipe, assim, onde o João, que é o protagonista, ele tava ali com a gente em algum rolê, e daí ele bate a nave em algum momento, faz toda uma viagem espacial, passa por um conflito ali no final, e daí ele acorda de novo no meio do rolê com a gente em volta, dando risada dele, tipo, pô, bateu a nave, hein, cara, tá ligado? Então é meio que esse conceito. Essa música vai ficar ótima. Então, estão falando aqui, mandando uma energia, ó. Itsy Baby, Viena vai acabar de novo, última turnê, pô. Poxa, Babi, um beijo, Babi. Você sempre fortalece a gente. Babi é uma grande amiga nossa daqui, tá? Ela também acompanha a gente, já fez algumas fotos da gente também. Para quem não sabe, ela é fotógrafa. Acompanha o trabalho dela também. Quem precisar também, ó, só chamar aí na DM dela. E ela, cara, é uma pessoa 10 de 10, não tenho o que falar da Babi. Ela comentou já assim, pô, inimiga essa aí. Não, mas assim, é que rola aqui na cena interiorana, de Indaiatubana aqui, né? Um mito, porque o pessoal até brinca, o Vitão da banda O Tal, que é uma outra banda daqui de Indaiatuba, ele sempre brinca com a gente, a Viena é igual a Copa do Mundo. Aparece de 4 em 4 anos, lança alguma coisa, dura 3 meses e acaba, tá ligado? A gente sempre faz isso, porque a gente apareceu com o disco e daí acabou a banda. Então é meio que isso. Mas assim, a banda não vai acabar, ou vai também, não sei. É bom deixar essa fique aí pra galera decidir também, né? Eu falo de Big Brother, né? Tá passando os primeiros meses, estoura, depois nunca mais eu vou falar dele. Ninguém fala mais, a gente é tipo isso. A gente vem do nada, estoura e aí some de novo. Não, mas sacanagem, agora a gente não vai sumir, não. Ou vai, não sei. O novo single mostra uma evolução sonora, né, pra banda, que combina elementos do Stone Melodic, post-rock. Como foi o processo de experimentação e explorar esses estilos? O que mais atrai vocês pra ele? Tá. Assim, do lado instrumental, muito das experimentações e até a gente chegar nesse resultado, nesse coeficiente, talvez, entre os três, né? Entre os três integrantes, pra gente chegar nesse resultado, na verdade, foi muito dependente desse processo de reformulação da banda que a gente passou, né? Porque antes a gente era em 5, então, pô, a gente tinha um vocalista que era só vocalista, 2 guitarristas, um baixista e um baterista. E todo mundo, tipo, só focava em tocar seu instrumento e tinha um vocal que só cantava. Sim. E daí, quando a gente passa por essa reformulação ali pós-pandêmica, né? A gente decide voltar, que na verdade foi até um processo natural. Para os outros meninos não era interessante voltar a ter um projeto musical na época, pelo menos não a Viena, né? Porque outro projeto musical até poderia ser interessante, mas a Viena na época não. Então acaba voltando só eu, o Bruno e o João. Era engraçado até porque o Bruno na formulação antiga, ele era um guitarrista, ele não era um baixista. E daí nessa reformulação ele assume o baixo, o João continua na guitarra, porque o João, assim, não tem o que falar, ele é um dos melhores músicos que eu já vi na vida, se não o melhor. Então, assim, ele é um absurdo tocando guitarra e compondo, principalmente. Como letrista, assim, ele é muito bom. E eu volto na bateria, obviamente. E aí a gente se encontra num momento, tipo assim, tá, então a gente precisa dar um jeito de chegar num resultado estético, sonoro, que agrade a gente, que a gente goste, mas em 3 só, não em 5 mais, como a gente era. E a gente precisa de alguém para cantar também, só que a gente não sabia quem ia cantar, né? E aí acabou que os 3 acabam cantando. Então, assim, o primeiro single de Retorno Terra Plana, o João canta, o segundo, que é Brisa agora, é o Bruno que canta, e daí o próximo, né, que a gente vai lançar no futuro próximo, aí sou eu que vou cantar, assim. Então tem meio esse estigma de boy band, sabe? Meio Backstreet Boys, assim, cada um canta no seu momento. Tem um rodízio ali pra vocês, né? Exato.
que acaba sendo bem natural também. Não é algo que a gente combina ou fala assim, não, já cantei nessa, agora canta você. Na verdade, a gente costuma fazer tipo, eu escrevi a letra, então eu canto. Você escreveu, você canta, entendeu? Fica meio que... É bem livre, bem livre. Uhum. E falando assim, você tá falando do grupo, né, em si, como é que vocês surgiram? Como é que nasceu a Viena? A Viena, ela nasce da ideia dos três, na época dos 5, que eram outros 5 até, né, na verdade, de querer ter algum grupo musical. Só que eu e o João, por exemplo, a gente não se conhecia, na verdade eu não conhecia nenhum dos meninos. O João era muito amigo do vocalista, né, do nosso antigo vocalista. Eles eram amigos, assim, praticamente irmãos, cresceram juntos. E ele conhecia os outros meninos da escola, só que eu não conhecia ninguém. E eles meio que tinham a vontade de ter um projeto, que até então não tinha nem nome, nem nada do tipo, só que eles não tinham um baterista. E assim, uma banda de rock sem um baterista meio que não é uma banda, né? E eu tava procurando uma banda também para tocar. E daí, assim, num grupo de Facebook, a gente se encontrou, que existe um grupo aqui em Indaiatuba, no Facebook, que chama Quero Banda. É um Tinder para músico, para quem quiser entender. Então, tipo assim, você entra lá e fala, cara, eu quero uma banda de tal estilo, apareçam músicos aí, por exemplo. Daí a galera aparece. Então a gente se encontrou por lá, marcou de se encontrar uma vez numa praça, assim, com um violãozinho, trocamos uma ideia, fizemos um som e falou, cara, legal, vamos levar isso pro estúdio. E daí a gente tá aí desde 2013, que é na época que a gente tinha ali, sei lá, 16 anos cada um, sabe? Pô, a ideia do grupo é bem inteligente. Nesse caso, vocês mencionaram uma vez que Brisa é o maior trabalho, né, da banda até o momento. Sim. Você pode contar um pouco mais da história de bastidores? Por que ela levou essa... Por que ela tá tão significante para vocês? Certo. Assim, até o momento a gente, até Terra Plana, né, que foi o nosso trabalho anterior, a gente sempre trabalhou de maneira mais independente, se eu posso dizer assim. A gente sempre fez tudo por nós, tanto lançamento quanto marketing, divulgação, distribuição, sempre foi por conta nossa. A gente entrava no PC ali mesmo, upava música, divulgava pra galera, chamava a galera para trocar ideia, enfim. E agora com Brisa foi quando a gente teve meio que aquela virada de chave, aquele start para falar assim, cara, tá dando um resultado legal, porque a gente começou, na verdade, no começo do ano, um projeto junto com a Maran Música, inclusive salve Maran, salve Rick. Rick é um cara sensacional, tá, gente? Quem precisar de qualquer trabalho relacionado à música, procure ele, procure a Maran, porque assim, eu não tenho o que falar do homem, o cara é fera mesmo. E assim, a gente já tava num trabalho com eles desde o começo do ano, mas era um trabalho de booking, né? Onde ele fazia uma divulgação dos nossos shows, ele faz a venda de shows pra gente. E durante os shows ali, os bastidores, trocando ideia, vendendo sons e tudo mais, ele identificou também que nosso som gerava uma identificação com a galera que colava, principalmente aqui, pô, no nosso círculo social em Indaiatuba, é muito forte, assim, realmente, as nossas músicas a galera costuma gostar muito, o que é muito legal, a gente se sente extremamente grato e fica muito feliz por isso. E daí ele notou que, pô, cara, vocês têm um trampo muito legal, mas falta às vezes um pouquinho de um empurrãozinho, né, se é que a gente pode dizer dessa forma. E a gente até então não tinha tido esse start, essa virada de chave para se profissionalizar de fato, né? Para começar a trabalhar com selo musical e tudo mais. E daí, quando a gente resolve lançar a Brisa, aí eu troco essa ideia com o Rick, chama ele no WhatsApp e falo, cara, acho que está na hora da gente ter essa virada de chave, vamos ser um pouco mais profissional, vamos trabalhar um marketing de verdade, só que a gente não sabe fazer isso. A gente, enquanto Viena, nem eu, nem o Bruno, nem o João, a gente tem conhecimento para fazer isso de fato. E aí, nada melhor do que o mestre que sabe praticamente tudo de marketing da música, o Rick. E assim, aí foi um processo natural. Ele já era nosso amigo, a gente já trabalhava junto, mas em outra veia ali, né? Então, a gente acaba fechando esse contrato com ele. E daí, por isso, acaba se tornando nosso trabalho. É o primeiro trabalho em que a gente vai trabalhar um marketing musical forte de verdade, uma divulgação e tudo mais. E é muito provavelmente o trabalho em que a gente dispensou mais tempo e mais amor, eu diria, assim, sabe? Para chegar e realmente falar, cara, esse trampo a gente tem que entregar tudo que a gente pode entregar. Bacana. E como tem sido a receptividade do público em relação ao lançamento? O que você tem achado? Cara, pra gente, assim, tem sido uma experiência incrível, porque normalmente a galera que já faz parte ali da nossa bolha, né? A galera que a gente já conhece do nosso circuito aqui, costuma receber muito bem a música. Todas as músicas que a gente lança, né? Até porque a gente já toca elas nos shows normalmente, então a galera já conhece e tudo mais. Mas, assim, Brisa, ele tem furado bastante a bolha, a nossa bolha social, pelo menos, tem chegado pra gente que a gente nem imaginava. A gente recebe, às vezes, comentário da galera falando assim, pô, encontrei o som de vocês no aleatório aqui, nossa, que som muito bom, pô, deixa eu conhecer mais sobre vocês. E aí começa a ouvir o resto, gosta muito da banda, então pra gente tem sido muito legal. É sempre muito bom receber esses feedbacks e esses elogios e tudo mais.
E daí, falando um pouco mais sobre o lançamento específico, a Babi tá até falando aí que no último show ela não foi, mas ela levou uma galera uma para galera conhecer. pra conhecer. A Babi é sempre muito fera para ajudar a gente. O último show, por exemplo, foi o show que foi uma festa de lançamento pro single Brisa. O single ele sai no dia 9/6, né, na sexta-feira passada, e nessa mesma sexta-feira, mas daí no período da noite, a gente fez uma festa de lançamento lá no Boteco Santa Teresa, que fica lá em Indaiatuba também, pra galera que é de Indaiatuba conhece. É um point, assim, da cidade, não tem nem o que falar. E, cara, assim, foi muito legal, porque é um boteco que, assim, se você coloca 100, cento e pouquinhas pessoas, tá cheio, entendeu? E, pô, a gente tava com muito mais do que 100 pessoas lá dentro. A gente tinha acabado de lançar a música e todo mundo cantando a música com a gente, sabe? A gente ficou meio até, tipo, nossa, o que tá acontecendo, galera, né? Tipo, que doideira, porque era uma galera, assim, assistindo a gente. O que é, obviamente, muito bom. A gente agradece mais uma vez, principalmente o público que nos apoia e que cola com a gente. Para quem não conhece também, vocês estão mais do que convidados para conhecer nosso trabalho. A gente está sempre de braços abertos para receber todo mundo. E você falou também, nesse caso, do cara que chegou até vocês pelo aleatório, né, nos streamings. Sim. Como você avalia hoje, principalmente nessa geração que a gente está, o suporte que o streaming, redes sociais têm dado para as bandas, principalmente para grupos independentes? Cara, assim, é um mundo onde não só o entretenimento, né, mas o conhecimento, enfim, todas as informações no mundo que a gente vive hoje é extremamente disseminado. Então, qualquer coisa que você quiser saber, basicamente só você dá um Google ali que você acha em 5 minutos. Então, assim, o mercado musical também passou por essa transformação e hoje ele acaba sendo muito mais acessível para muito mais gente, o que é extremamente positivo, porque realmente você chega no público que está interessado em te ouvir. Não existe mais aquela, se eu posso dizer assim, aquele negócio de você empurrar a goela abaixo do cara, o que ele vai ter que ouvir. O cara realmente vai procurar e vai estar relacionado ao gosto musical dele. Até por algoritmo, enfim, né? Os streamings conseguem correlacionar o que você gosta com o que você pode gostar, e aí te entrega isso. Então, assim, cara, o mundo digital é extremamente amplo e extremamente sensacional para quem gosta e para quem sabe trabalhar com ele. As redes sociais, por exemplo, é o que faz a gente estar aqui hoje, né? No caso. Então, tipo assim, é muito bom porque a gente chega numa galera que muito provavelmente não ia chegar até a gente de modo orgânico, porque às vezes é um cara, pô, que mora, sei lá no norte do país, que é um lugar, assim, a nível de logística, pelo menos, é muito difícil da gente chegar com um show lá, porque tem todos os custos de viagem e tudo mais. Não que a gente não chegue, tá? Contratante, só chamar o Rick aí e a Maran, a gente tá aceitando contratos, é só contratar a gente que a gente vai tocar. Mas, enfim, é muito mais difícil por uma questão de logística. E daí, pô, o streaming permite que a gente chegue para essa galera e essa galera escute a gente, fale, cara, gosto dessa banda que é do outro lado do país, entendeu? Ainda mais num país continental como o nosso. Isso é muito doido. Eu não te ouvi, eu acho que deu uma cortadinha. Não tô conseguindo ouvir, Luca. Felizmente, tá cortando. A sua imagem até aparece, mas o seu áudio não tá saindo pra mim. Tá ouvindo Se agora? quiser, eu saio e entro de novo. Aí, agora sim, agora tô. Cara, eu fui tossir, tava no mudo, por isso que eu tava chegando. Ah, tá. Perdão, velho, perdão. Tranquilo. Eu tava falando em relação aos artistas e gêneros. Quais são as principais influências da banda? Tá. Cara, influência, assim, é um negócio extremamente complicado, talvez, de dizer assim, na banda, porque os três são três cabeças talvez completamente diferentes, assim, a gente gosta de coisas muito distintas. O João, ele tem muitas influências, assim, do rap, do R&B, sabe? O Bruno, ele tem uma influência, uma veia também no rap, mas talvez muito mais no rock ali, ele gosta de coisas talvez até mais pesadas do que a gente. E eu sou eu sou provavelmente o cara mais eclético da banda. Então, se você, por exemplo, der um rolê comigo de carro, muito provavelmente você vai me ver escutando do metal até um funk carioca, entendeu? Então, tipo assim, eu escuto de tudo praticamente, o que é muito doido. Mas, assim, eu acho que pra banda, os gostos que se coincidem pra gente chegar no resultado, e principalmente na estética sonora do que a gente gosta, tem muito de influência nacional, que a gente gosta muito da Super Combo e da Far From Alaska, por exemplo, que é uma banda que a gente fez 2 shows no mês retrasado, se não me engano, juntos.
cara, assim, são duas bandas que a gente escuta demais e que acabam virando grandíssimas influências pro que a gente faz. É até nítido, às vezes, quando você escuta, você fala, cara, realmente, tem muita coisa que a influência tá na cara ali, do que a gente ouve, do que a gente gosta. Sim. E daí, de coisas internacionais, tem mais. Eu gosto muito de Bring the Horizon, por exemplo, e que é uma coisa que eles gostam muito. A gente gosta de Trice também. Enfim, tem muita coisa. Da influência é extremamente difícil da gente chegar num senso comum, porque a gente gosta de muita coisa. Bacana. E vocês estão em turnê com o single Terra Plana, né? Que também tá agora trazendo o Brisa no repertório. Exato. Como tem sido a experiência de apresentar essa música ao vivo para o público? Cara, é sempre muito legal, muito divertido, porque toda cidade nova que a gente chega, que a gente desbloqueia, a receptividade é sempre assim, 10/10, sabe? Não tem o que falar. É sempre muito legal. A gente tocou, nos últimos meses, assim, a gente está desbravando aqui o interior do estado de São Paulo e até a capital do estado mesmo. São Paulo a gente tocou algumas vezes. E, cara, todas as vezes o público recebe extremamente bem. A gente sempre sai do palco e vem uma galera, nossa, muito louco o som de vocês, me passa os links para a gente seguir, para a gente acompanhar. Então é sempre muito legal, para a gente apresentar é sempre muito prazeroso. Como eu disse para vocês, é assim, tá no palco pra gente é o nosso maior prazer, sabe? É um momento onde a gente descarrega tudo, onde a gente tira onda, onde a gente gosta, sabe? É nosso momento de êxtase, de euforia ali. Então, assim, pra gente tá no palco divulgando os sons, a galera gostando ainda, não tem nem palavras para dizer, sabe? Muito louco. E você falou também da experiência, ele já falou um pouco do início, né, da banda, também do hiato. Sim. Nesse caso, como você descreveria a evolução e o amadurecimento da banda desde o primeiro lançamento até o momento que vocês estão passando agora? Tá. Cara, assim, o amadurecimento é literalmente a palavra que resume a nova Viena, ou a nova formação aqui da Viena, né? Isso se reflete tanto no nosso comportamento e nas nossas ideias, até enquanto pessoas ou enquanto membros de uma empresa, que seria a banda, né? E principalmente assim no quesito sonoro, assim, nosso amadurecimento ele é notório. Se você escutar o nosso primeiro lançamento mesmo, de fato, que foi Números, isso saiu, eu não lembro agora ao certo, mas acho que foi em 2014, 2015, saiu o nosso primeiro single, muito tempo atrás. Tinha muita influência do que rolava talvez em 2008, 2010. Tinha muita influência do emo brasileiro ali, se consegue relacionar muito com o NX Zero, sabe, esse tipo de coisa. Sim, sim. Depois, quando a gente vem pro Eve, já tem um amadurecimento extremamente grande, onde a gente começa a ter muitas influências, principalmente do rock progressivo. A gente gostava muito de ouvir isso e de tocar isso. Então você vai ver muita música começando em 4x4, acabando em 5x8, sabe? Tem muita música, tem muita brincadeira matemática nas músicas que a gente gostava de fazer. Começa em tom menor, acaba em tom maior. A gente brinca muito com isso. E daí, quando a gente volta e passa a ser só 3, né, e não 5 mais, o amadurecimento é maior ainda, porque se você ouve os nossos sons hoje, assim, eu posso falar sem demagogia nenhuma isso hoje. Escutar uma música nossa, por mais que em 3, só num power trio, só um baterista, um guitarrista e um baixista, você literalmente não sente falta de nenhum outro instrumento, sabe? Você consegue ouvir e falar, cara, tá tudo encaixado, tá tudo no lugar, e isso é amadurecimento, sabe? A gente entendeu como o som consegue soar um bloco ou algo assim mais maduro, mais casado as coisas, sabe? O que é muito doido pra gente também, porque a gente tá em 3 só, a gente ainda se considera 3 garotos, 3 jovens adultos, talvez, e que tá fazendo uma sonzeira, que particularmente, assim, eu posso falar isso sem demagogia, porque se não fossem minhas, as músicas eu escutaria do mesmo jeito, sabe? Eu consumiria, então, gosto muito. Então, com essa turnê, vocês estão participando de festivais, musicais, né? E qual é o momento mais marcante que você poderia compartilhar? Que você acha que mais te marcou? Tá, assim, como preferido, assim, principalmente de show, acho que a gente sempre vai gostar mais do último, né? Tanto show quanto música, a gente sempre acaba gostando muito mais do último. E então, pô, o último foi sensacional, onde a gente lançou Brisa, e daí, pô, tinha, sei lá, 6 horas que a música tinha sido lançada e já tinha 100 pessoas cantando a música com a gente, o que é muito doido, isso é loucura até se pensar, sabe? E principalmente uma banda assim do nosso porte que tá começando, uma banda extremamente recente, assim, cara, isso é muito doido. Mas agora acho que, assim, particularmente da minha carreira daí, 2 momentos que são muito marcantes para mim. Primeiro, tocar com Far From Alaska para mim foi assim sensacional, porque os caras são uma influência muito grande, principalmente para mim.
o Rafa, o Guita, né? O guitarrista, o Rafa, o guitarrista. Uma pessoa, assim, excepcional, não tenho nem o que dizer sobre o moleque, cara, ele é sensacional. Um cara super gente fina de trocar ideia e tudo mais. E o baterista também, que daí é um dos bateras do Eagle Talent, cara, uma pessoa também sensacional, um cara extremamente do bem. E pra mim, assim, pra mim, né, no caso, eu tava conhecendo meus ídolos. E daí você ter aquele choque de realidade, de você conhecer o seu ídolo e ver que o cara, tipo, não se coloca talvez num pedestal acima de você, sabe? Não te menospreza, ou enfim. Cara, isso pra mim foi sensacional. E daí depois dividir o mesmo palco, né? Porque a gente abriu o show deles e ver que vários deles estavam, por exemplo, assistindo a gente tocar e curtindo o nosso som, vieram falar com a gente depois, falaram que foi muito legal. Isso eu posso separar como um dos momentos que eu guardo para mim, porque conhecer o seu próprio ídolo e ele gostar do trabalho que você faz também, que muitas das vezes tem inspiração neles, né? E daí um outro momento que eu acho que eu posso separar talvez a festa da firma, que foi um evento que a gente fez no final do ano passado. Foi a gente, a Viena, né, a Otal e a Incêndio, 3 bandas daqui em Indaiatuba. A gente fez no Santa Teresa e assim, foi lindo. A casa lotada, abarrotada de gente, a galera cantando todas as músicas com a gente, pulando do começo ao fim. Então, assim, não tem o que falar. Esse momento também guardo no coração, porque foi um dos momentos, por exemplo, onde o Bruno, isso durante o show, né? A gente toca uma música que é do Ive, que é bem antiga, que chama Presságio. E, assim, é praticamente um hino pra galera que cola no nosso show. Todo mundo canta essa música com a gente. E aquele show tava muito cheio. E tinha muita gente cantando com a gente. Então, no meio da música, o Bruno vira pra mim, fica de costa pro público, né? E vira pra mim, porque ele começa a chorar. Ele fala, cara, o que tá acontecendo? Isso é muito louco, sabe? Que é uma sensação que é indescritível mesmo. É só quem já teve em cima do palco, já passou por isso, sabe dizer como é doido, sabe? É muito louco. Uma energia enorme, né? Então, você mencionou que uma das coisas que é mais difícil hoje em dia é conseguir encontrar algo autêntico, né? Sim. Seria novo. E você falou que as influências da banda se juntam, né, para tentar conseguir uma identidade, né? Sim. Como vocês conseguem manter a banda com uma sonoridade autêntica, por assim dizer? Como é manter essa criação? Tá, eu acho que manter a autenticidade, pra gente, pelo menos, tem muito a ver com o fato da gente ter liberdade entre nós três, sabe? Entre os 3 integrantes. Todos os 3 têm liberdade tanto de compor letras, quanto de compor a parte instrumental, e enfim. Então, assim, o fato de dar liberdade para 3 pessoas fazerem basicamente o que quiserem da música, acaba resultando num negócio que é extremamente único. Porque, como eu disse, o João, por exemplo, ele tem muita influência do rap. Então, você vai pegar, ele vai usar muito acorde que a galera usa em R&B, ele vai usar muito arpejo desse tipo, vai usar muito solo que às vezes você vai ouvir mais em R&B. Eu gosto de um pouco mais de post-rock, talvez, algo do tipo assim. Então, eu vou gostar de uma bateria extremamente cravada, um pouco mais pesada. O Bruno já gosta de um baixo extremamente sujo. Então, você junta os 3 e você fala, pô, peraí, é um negócio extremamente diferente. E daí a gente vem, por exemplo, como são 3 vocalistas também é muito doido, porque daí, tipo, sou eu cantando, por exemplo, eu tenho uma voz, eu posso dizer, talvez mais limpa ali, uma voz um pouco mais puxada para o pop, até por eu gostar bastante de música pop, um pouco mais para MPB, talvez. O João já tem uma voz parecida com a minha, até o timbre é bem parecido, mas já um pouco mais drivada, um pouco mais suja. Então, assim, é uma voz com um pouco mais de punch por conta do drive e tudo mais. E daí o Bruno é um cara que tem uma voz extremamente... Mãozinha de bigorna, o Guilherme é um palhaço, cara. Salve, Gui. O Bruno ele já tem uma voz bem do rock, assim mesmo. Parece até uma voz um pouco mais da galera dali de 2010, sabe? Um rolê meio hardcore, enfim. Tem uma voz bem desse rolê. E daí você junta tudo isso, tipo, tanto a liberdade de instrumental, quanto do jeito de cantar, quanto da composição de letra. Então, assim, cara, acaba resultando numa coisa que ninguém mais consegue fazer igual. Muito doido. Resulta na Viena. Sim, resulta nisso. Que é a gente. Os 2, o Gui Queiroz e o Breno aí. Um beijo pros 2. 2 palhaços, mano. A gente adora esses moleques. O Gui Queiroz, inclusive, faz parte de uma das bandas que tocou com a gente no lançamento de Brisa, na semana passada. Muito doido. E o Breno tava lá, porque o Breno tá em tudo. O Breno é o cara. Queremos vocês aqui. Como você falou agora da composição, né, criação de música, como geralmente funciona esse processo de vocês? Vocês colaboram sempre nas composições? Como funciona? Tá, composição pra gente, a gente sempre os 3 compõem, principalmente letra, assim, os 3 compõem. Até porque a gente tem um problema, acaba rolando um meme com o João, mas não fica isolado nele, mas a gente até chama ele de João Metadinha. Porque o João sempre compõe músicas até a metade, sabe? Ele nunca termina. Ele chega, fiz até o refrão, termina aí vocês.
Então a gente meio que tem que pegar a música e dar um jeito de terminar. E daí acaba acontecendo isso com os três também. Tanto o Bruno quanto eu, normalmente a gente começa alguma coisa e acaba não conseguindo terminar. Mas acontece muitas vezes da gente tá, como a gente é muito amigo, além de tocar junto, né? A gente é muito amigo. Então às vezes a gente sai, dá um rolê e tá tomando uma cerveja, tá com um violão ali, e daí acaba compondo durante o rolê mesmo, assim. Então é extremamente livre e os três acabam compondo, tanto instrumental quanto letra. Os três têm extrema liberdade para compor e trazer para dentro da banda o que quiserem. Sim. E na hora de subir ao palco, você tem algum ritual ou hábito para uma coisa para entrar no clima antes do show? Tá. O meu ritual particular, eu confesso que eu acho que eu não tenho. Eu só gosto, normalmente eu gosto de beber um pouco, mas daí é só, eu costumo tomar um drink ou alguma coisa assim, mas porque me deixa um pouco menos, me deixa mais desinibido, assim. Porque eu confesso que eu sou bastante tímido, então para mim é difícil estar em cima do palco, assim, pelo menos na cara e na coragem. E daí os meninos é um pouco mais difícil eu falar sobre o ritual individual deles, mas eu acho que eles devem ter também. O Brisa, por exemplo, a música Brisa, eu sei que tem muito de relação com o ritual do Bruno, pré-palco. Porque ele quem traz, por exemplo, ele quem começa a música, né? Ele quem canta a música toda e ele quem começa a letra da música, ele quem traz a temática e principalmente o início até o refrão ali. E aí eu e o João acabam entrando mais ali, dando aquela lapidada e compondo o segundo verso e tudo mais. Então, assim, tem muito a ver com o ritual do Bruno pré-palco. Mas aí teria que ser ele para falar com mais detalhe, né? Mas para bom entendedor, meia palavra basta. Se Brisa tem a ver com o pré-ritual dele pré-palco, quem entendeu, entendeu. Isso aí. Para a gente terminar, já está finalizando, a minha última pergunta é, em geral, quais são as principais mensagens que vocês desejam transmitir através das suas músicas? Que é Certo. nova, que deixa com... Nova não, desculpa, Viena, que deixa com... Certo. Cara, assim, a nossa principal mensagem, o que a gente sempre tenta passar para todo mundo que vai no nosso rolê, cara, sejam felizes, façam o que vocês gostam e principalmente façam o bem, sabe? Não só para si mesmo, mas transmitam o bem, sabe? Principalmente Terra Plana diz muito sobre isso. Que se todo mundo tiver um pouquinho de esforço, pode ser mínimo que seja, mas para ser uma pessoa melhor, cara, em algum momento a gente vai chegar na utopia que todo mundo gostaria que fosse, sabe? Então, assim, sempre tentem ser pessoas melhores, aproveitem os seus momentos, principalmente Brisa fala muito sobre isso. Sejam felizes, sabe? Saibam curtir as suas brisas. É óbvio que a gente sempre vai ter, relacionando com brisa aí, né? A gente sempre vai ter algum momento de bad vibes. Você vai ter um momento que você vai estar um pouco mais para baixo, que você vai estar meio chateado, enfim, que alguma coisa vai acontecer contigo. Mas saiba levar esse momento que talvez é um pouco ruim como uma forma de impulsionamento ou de potencializar o seu momento bom, sabe? O momento que você tiver em brisa, ou que você estiver lá em cima, que você estiver alto. E eu fumei com baiá, segundo o Guilherme, né? Ele tá praticamente zoando a nossa cara aqui. Esse cara é um palhaço, velho. Cumbaiá, capital do Mato Grosso. É Cuiabá, cara. Depois dos 30 sempre fica mais para baixo. Cara, isso daí eu já não sei se é depressão ou problema de direção. Aí é com Boston Medical Group. Paga nós. Meu Deus do céu. Eric, muito obrigado pela entrevista. Adorei nosso papo. Quero deixar um abraço também ao pessoal da banda que não pôde participar também. E para quem conheceu vocês a partir da nossa live, onde é que vocês conseguem acompanhar o trabalho? Redes sociais, plataformas? Onde vocês estão? Certo. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade da gente estar aqui, viu, Luca? É um prazerzaço. Pra gente é uma honra estar aqui. A gente adora esses momentos, principalmente de trocar ideia, de ter um pouco mais de proximidade com a galera que acompanha a gente, até para matarem a curiosidade. Às vezes tem muita gente que às vezes nem sabe como funciona as coisas por trás ali, os bastidores, quem que acaba mexendo. Sim. E se esforçando para as coisas acontecerem. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade da gente estar vindo aqui dando a cara. E, bom, para quem quiser saber um pouco mais sobre a gente, ó, @Viena Oficial com 2 N's, tá? Viena Oficial com 2 N's em todas as redes, menos no Twitter. No Twitter é @Viena com 2 N's também, banda, sem oficial no final, Viena Banda. E não esqueçam também, para quem quiser se vestir com as nossas roupas, lojaintegrada.vienashop.com.br. É só entrar lá, você consegue se vestir literalmente dos pés à cabeça. Tem short, camiseta, touca. É só comprar lá, a gente envia para todo o Brasil. Então, fiquem à vontade. O Twitter e o username estava disponível, né? Estava completamente disponível. Muito provavelmente estava sendo usado pela cidade de Viena, né? Que a gente, em vez de achar o nome mais fácil. Tá certo, foi isso. Lembrando, como sempre, se vocês perderam alguma parte da nossa entrevista ou querem rever o episódio, fica salvo aqui no Instagram e nas plataformas YouTube, Spotify, Amazon Music
e Apple Podcast. Basta procurar por Câmara de Entrevista. Até a próxima, Eric. Obrigado. Valeu, obrigado, Luca. Tamo junto.